Domingo, 15 de outubro de 2023. Eu sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Tô chegando aqui para mais um vídeo do canal. É o primeiro giro, de hoje com as atualizações das notícias do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. Nesse dia de hoje, domingo, 15 de outubro de 2023. Gostaria primeiramente, pessoal, de pedir para vocês se inscreve no canal, vamos ajudar a crescer esse canal do Vasco. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dá o like, compartilha esse vídeo com outros vascaínos, compartilha esse vídeo nos links do WhatsApp, compartilha o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco. Nós vascaínos sempre sentimos falta de mais espaço na mídia para falar do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. E eu sou Vasco desde que eu nasci, eu sou Vasco desde que eu me entendo por gente. E nós que nascemos Vasco sabemos, do porquê disso, Nós sabemos de toda a história. Então aqui será um canal de vascaíno para vascaíno, feito por um vascaíno, para falar do Vasco, para a torcida do Vasco. Somos 25 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Essa imensa massa do Vasco, a qual eu tenho profundo respeito e também muito orgulho de fazer parte dela. Então, pessoal, como eu falei, sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Estou chegando aqui com o primeiro giro, com as atualizações das notícias do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. Nesse dia de hoje, domingo, 15 de outubro de 2023, a chuva parou, pessoal, parou de chover. Sabe o que isso quer dizer? Nada, absolutamente nada. Então, a notícia, vamos seguir aqui no vídeo, pessoal. A notícia que sai hoje é a seguinte: o Vasco vive problema crônico na lateral direita. Paulo Henrique é a bola da vez. Jesus. É o que eu tenho a falar. Paulo Henrique é a bola da vez. Jesus. Técnico Ramon Dias custa para encontrar alguém que se firme na posição. Notícia segue. Do goleiro ao centroavante, com uma eventual mexida no meio de campo ou no ataque. O torcedor do Vasco acostumou-se a ver nos últimos jogos uma base no time titular. A exceção é na lateral direita. Notícia segue. O técnico Ramon Dias custa encontrar alguém que se firme na posição. Puma Rodrigues ficou devendo em algumas atuações e o zagueiro Robson Bambu vinha sendo improvisado no setor antes de sofrer lesão. Ao que tudo indica, Paulo Henrique é a bola da vez. Mais uma vez, Jesus. Emprestado pelo Atlético Mineiro, Paulo Henrique foi contratado em princípio para ser o reserva imediato de Puma Rodrigues e foi titular no empate sem gols contra o São Paulo no último jogo do Vasco, empate em 0-0 com o São Paulo, sábado passado em São Januário, na rodada passada do Brasileirão. Deve receber nova chance contra o Fortaleza na quinta-feira, próximo jogo do Vasco. Na verdade, pessoal, quarta-feira, tá? Pequena correção. Próximo do jogo do Vasco, quarta-feira, 18 de outubro, às 21h30, em São Januário, contra o Fortaleza. E aqui vem, assim, os números, os números dos laterais direitos do Vasco nesse ano de 2023. Puma Rodrigues, 36 jogos, 32 como titular. Robson Bambu, 18 jogos, 17 como titular, 5 deles escalado na lateral. Paulo Henrique, 5 jogos, 2 como titular. Puma Rodrigues foi contratado para ser o titular da posição no ano.
e jogou a maioria das partidas, mas vinha recebendo muitas críticas relacionadas à postura na defesa. Na derrota para o Santos na Vila Belmiro, por exemplo, ele cometeu o pênalti em cima de Marcos Leonardo, que abriu o caminho para a vitória do Peixe. Pessoal, eu sou um grande crítico do Puma. Para mim é inacreditável que o Puma vem entregando na lateral direita do Vasco. O Vasco investiu 10 milhões de reais para comprar esse jogador. E, na minha opinião, ele não entrega hoje absolutamente nada na lateral direita do Vasco. Eu acho isso inacreditável para um jogador profissional. É um jogador que, em novembro do ano passado, jogou a Copa do Mundo no Catar pela seleção do Uruguai. Um jogador de Copa do Mundo, era titular do Nacional do Uruguai. Então eu sou um grande crítico do Puma. Porém, aqui, ó, esse pênalti em cima de Marcos Leonardo, que abriu o caminho para a vitória do Santos, para mim foi roubado. O Vasco foi operado pelo Daronco mais uma vez. Então, são coisas distintas, né? O Puma não está entregando nada. Porém, o pênalti em cima do Marcos Leonardo contra o Santos, para mim o Vasco foi operado mais uma vez pelo Daronco. O Daronco já tinha operado o Vasco. A torcida do Vasco vai lembrar. No jogo contra o Bragantino, em Bragança Paulista, todo vascaíno lembra. O Daronco operou o Vasco no jogo contra o Bragantino, em Bragança Paulista, no qual o Vasco consegue empatar aquele jogo por 1-1. E novamente operou o Vasco contra o Santos, na Vila Belmiro. Esse jogo o Vasco perdeu. Foi operado e perdeu, que era a real intenção desse cidadão. Ao operar o Vasco, era a real intenção desse cidadão que o Vasco perdesse o jogo, e ele conseguiu. O Vasco perdeu o jogo. Então, notícia que segue aqui. Da vitória sobre o Grêmio na 18ª rodada em diante, Ramon Dias optou por improvisar Robson Bambu na posição. O zagueiro foi o titular na lateral nos jogos contra Bragantino, Atlético Mineiro, Palmeiras e Bahia, mas sofreu uma lesão e desfalcou a equipe nas últimas 5 partidas. Puma Rodrigues foi titular em 4 delas, nos jogos contra Fluminense, Coritiba, América Mineiro e Santos. E Paulo Henrique foi escolhido na mais recente contra o São Paulo. Paulo Henrique foi o titular no último jogo contra o São Paulo, sábado passado, empate 0-0 em São Januário. Uma atuação ruim do Paulo Henrique. Depois o Puma entra no segundo tempo e também continua o problema, né? Ninguém resolve, né? Os jogadores contratados, o Vasco investe, contrata os jogadores para resolver o problema do Vasco na posição deles. Jogadores profissionais, e inacreditavelmente os jogadores entram e não correspondem à expectativa da torcida, não correspondem à expectativa do clube, da comissão técnica, do departamento de futebol, de ninguém, não correspondem à expectativa absolutamente de ninguém. E espero que também não estejam correspondendo à expectativa deles, que eu acho que o mínimo que eles podem fazer é uma autocrítica, que para mim é o primeiro passo para eles melhorarem. Se eles acharem que está tudo bem, eles não vão melhorar nunca. Então, eles não correspondem às expectativas de ninguém, Paulo Henrique e o Puma. E espero que não correspondam a deles também. Espero que eles estejam incomodados com isso e façam essa autocrítica e reconheçam que não estão entregando nada na lateral direita do Vasco, que, na minha opinião, é o primeiro passo para eles melhorarem, para eles quererem melhorar, e eles precisam melhorar, eles têm que melhorar. Eles são pagos para isso, o Vasco investiu neles para isso, então eles têm que entregar. Eles têm que se virar a integrar, porém eles têm que se preparar para isso. Eles têm que ser profissionais. Para mim não tem coincidência, pessoal. O rendimento, eu acho que o campo mostra o que o jogador está fazendo na sua preparação. Não só dentro do clube, mas fora também. Quando ele está fora do clube. Então ali, para mim, o campo só escancara
o que está acontecendo na vida desse jogador, como ele está levando a profissão dele. Então, não é só a física, não é só a preparação física, é a preparação mental, preparação psicológica, e não só dentro do clube, fora do clube também, entendeu? Então, nós torcedores não sabemos de tudo, né? Não somos babás de jogador, ninguém é babá de jogador, é todo mundo adulto, profissional. Então é isso, o papel da torcida é cobrar, a torcida precisa cobrar, vamos ficar em cima desses jogadores, pessoal. São 12 jogos aí, reta final do Campeonato Brasileiro, faltam 12 jogos, não podemos mais cometer erros para o Vasco alcançar o seu objetivo. Nosso grande objetivo esse ano é se manter na Série A, e ano que vem com reposições pontuais no elenco, já que montamos uma base esse ano, né, nessa janela de transferências do meio do ano. Chegaram aí 6 jogadores titulares, né? Mais que meio time, né? Vamos contar aí. Vamos contar Medel, Paulinho, Praxedes, Payet, Rossi, Verratti. 6 jogadores, né? Mais que meio time que chegaram na janela de transferências do meio do ano. Então nós montamos uma espinha dorsal nessa nova equipe do Vasco, juntamente com a chegada do nosso treinador Ramon Dias, agora um treinadoraço, na minha opinião, o argentino Ramon Dias. Treinador top, à altura do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama, coisa que não tínhamos antes. Tínhamos um estagiário como treinador do Vasco, e nada contra o estagiário, a pessoa, nada pessoal, não conheço, portanto não tem nem como eu ter nada pessoal contra o estagiário. Não o conheço como pessoa, porém o trabalho não está à altura do Vasco, tanto que inacreditáveis 9, ele entregou o time com inacreditáveis 9 pontos no Campeonato Brasileiro em 14 jogos. É inacreditável o rendimento que teve esse cidadão no comando do Vasco. Porém agora temos um treinador, Ramon Dias, que chegou, e o Vasco não pode mais errar, pessoal. A torcida vai fazer a parte dela, lotar São Januário, lotar Maracanã, empurrar o time do início ao fim, como ela faz na Série B, na Série A. Entra ano, sai ano, a torcida... Vamos ficar em cima desses caras, vamos cobrar em redes sociais, seja lá qual for o canal de comunicação, pessoal. Hoje em dia a comunicação é muito mais fácil que antigamente. Então vamos cobrar desses caras, vamos apoiar, porém vamos cobrar também, para obrigar esses caras a evoluírem. Nesse caso específico aqui dessa notícia, da nossa lateral direita, obrigar o seu Puma Rodrigues a evoluir. É uma cobrança que é pro bem dele. Então vamos ficar em cima desses caras, pessoal. Principalmente do seu Puma Rodrigues, que precisa evoluir. Faltam 12 jogos, esses 12 jogos ele precisa evoluir, ele precisa resolver esse problema crônico na lateral direita do Vasco. Repito, o Vasco investiu 10 milhões de reais nesse jogador, comprou esse jogador junto ao Nacional do Uruguai. E o que esse jogador tem entregado é inacreditável. Ele nem parece um jogador profissional. Ele parece que está com a cabeça em outro lugar. Entendeu? Me sinto desrespeitado como torcedor do Vasco. Imagino que essa deva ser a opinião de grande parte da torcida do Vasco. E destoa dos outros jogadores. Olha o Verratti. O Verratti também veio de fora, é argentino. Chegando, tomou conta da posição. O Verratti acaba de ser eleito craque do Brasileirão do mês de setembro. Todo merecimento. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando disso, do nosso Pirata da Colina. O Vasco trouxe um treinador que fala a mesma língua do Puma. O Puma não tem nem mais a desculpa de dizer, porque essa é uma desculpa, né? O jogador que vem de fora não fala a língua do treinador. O Puma não tem mais essa desculpa. Saiu o estagiário, o Vasco trouxe o Ramon Dias, treinador argentino que fala espanhol, a mesma língua do Puma. Então o Puma não tem mais desculpa para dar. O problema é dele com ele. Ele é um jogador profissional, ele tem que entregar, e resolver o problema da lateral direita do Vasco. Que o Vasco investiu 10 milhões de reais nele para isso. Então ele tem que entregar sim. Vamos ficar em cima desses caras, torcedor. Obrigar o Puma a evoluir.
que essa cobrança, torcer para que essa cobrança obrigue o Puma a evoluir nesses últimos 12 jogos e resolva o problema crônico que nós temos na nossa lateral direita do Vasco. Então a notícia segue, pessoal. O Vasco também tem no elenco o lateral direito Gabriel Dias, que se recuperou de uma grave lesão sofrida no ano passado e voltou a jogar depois de aproximadamente 10 meses na vitória sobre o Atlético Mineiro no Maracanã. Mas sofreu novo incômodo muscular com apenas 10 minutos em campo e ainda não tem prazo para voltar. Próximo compromisso do Vasco no Brasileirão é na quinta-feira contra o Fortaleza. Não é quinta-feira, pessoal. Próximo compromisso do Vasco no Brasileirão é na quarta-feira, dia 18 de outubro, em São Januário, às 21h30, contra o Fortaleza. Ingressos esgotados. Em 4 horas a torcida do Vasco novamente esgotou os ingressos. A venda foi aberta na sexta-feira agora, às 10 horas da manhã. Às 14 horas, ingressos esgotados, então inacreditável, mais uma vez a torcida do Vasco fazendo a sua parte, dando um show, vai lotar São Januário, lugar de vascaíno quarta-feira, é em São Januário. Quem não conseguiu ingresso é na Barreira do Vasco, o melhor pré-jogo do Brasil, vai ter a roda de fogo. Atenção, pessoal, todas as torcidas organizadas do Vasco estão se juntando para fazer a roda de fogo, ponto de encontro às 18h30, às 18h30, né, no dia do jogo, o jogo é 21h30, ponto de encontro às 18h30, em frente ao Portão 5, o ônibus do Vasco vai chegar e as torcidas vão fazer a roda de fogo, vai ter aquela rua de fogo, né, vai ter aquela rua de fogo que é feita com os sinalizadores. Então, lugar de vascaíno quarta-feira em São Januário. Quem não conseguiu ingresso para o jogo é na Barreira do Vasco, Sam Barreira, melhor pré-jogo do Brasil. Vamos torcer juntos para o nosso Vascão, vamos alcançar essa vitória, chegar aos 30 pontos, o que vai nos ajudar muito a alcançar nosso objetivo esse ano, que é se manter na Série A. E ano que vem, com reposições pontuais no elenco, buscar coisas maiores em 2024, que nós, torcedores do Vasco, sabemos que é o nosso verdadeiro lugar, né? Já que montamos uma espinha dorsal esse ano, como eu já falei. Portanto, pessoal, só que um último comentáriozinho sobre o Gabriel Dias. Tomara que o Gabriel Dias volte, para que a gente não fique dependendo do Puma. Vou rezar para o Gabriel Dias voltar. É um bom jogador e resolva esse problema crônico da lateral direita do Vasco. Ele está voltando e vamos rezar para que ele tome conta da posição, para não ficarmos dependendo só do Puma, que dá desde o início do ano e não entrega absolutamente nada com a camisa do Vasco. Então, pessoal, estamos chegando ao final desse vídeo. Vou voltar com o segundo giro, com as atualizações das notícias do nosso Vascão. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se inscreve no canal, dá o like, compartilhe o vídeo com outros vascaínos, compartilhe o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco. Sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Até o próximo vídeo, muito obrigado. O Vasco é para quem acredita e saudações vascaínas.